Amém? Louvado seja Deus pela sua vida. Eu queria compartilhar uma palavra. Hoje é dia de ceia, né? E hoje é dia em que os batizandos que batizaram no último batismo vão cear pela primeira vez. E a ceia é muito importante. Eu queria falar hoje o tema, o poder do sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele é representado pelo cálice na ceia. E Jesus disse que todas as vezes que nós nos reunirmos, nós devemos fazer memória dele através da ceia. A ceia nos fala do pão, que representa o corpo de Cristo, mas nos fala, falando isso, cadê a minha ceia aqui? Seria bom ela estar aqui, o pão e o cálice. O cálice representa o sangue de Jesus derramado pelos pecados da humanidade. Você e eu só podemos ser perdoados porque o sangue foi derramado lá naquela cruz. Mas ao mesmo tempo que o sangue foi derramado, ele é a porta de entrada para que você faça parte do corpo de Cristo. E o pão representa o corpo. Então o corpo de Cristo é a igreja. E todas as vezes que nós ceiamos, nós levantamos o cálice e partimos o pão. Por que é tão importante entender os princípios espirituais da ceia? Porque tem muita gente ensinando de forma errada. Dia de ceia, em alguns lugares, é dia de pavor e medo. É dia de desespero. Porque as pessoas elas levam em consideração os seus erros quando a ceia é colocada diante dele. Mas elas não olham para os acertos de Jesus na cruz. A ceia tem a ver mais com o que Jesus fez por você do que o que você pode fazer por Jesus. Amém? A nossa obra ela é limitada. O que podemos fazer para Jesus é muito pouco. Mas o que Jesus fez por nós é o que na verdade nos permite fazer algo para Ele. Então nós estamos edificando, obrigado. Estamos edificando uma casa para Deus, que é a igreja. Agora não confunda alhos com bugalhos. Edificar uma obra para Deus não é construir esse prédio, não é. Edificar uma obra para Deus é fazer o que foi feito nesse final de semana. Ganhar pessoas, pregar o Evangelho. E qual que é a mensagem principal do Evangelho, alunos do Maturidade? Principal mensagem do Evangelho. Eu falei umas 10 vezes na aula segunda-feira. Se eu chamar os alunos pelo nome agora, dizer, fulano de tal, o Richard caiu deitado lá atrás agora, se atirou no chão. A mensagem do Evangelho é, a dívida está paga, o preço foi pago, você é livre. E quando você descobre que você é livre, você então serve a Deus com alegria. Sim ou não? O sangue te liberta e te coloca dentro do corpo. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes, pessoas servem a Deus acusadas, achando que Deus é um Deus mau, pronto para castigá-las quando elas errarem. Mas Deus é bom, Deus é gracioso. É mais ou menos assim. Imagina, o João e o José. São dois amigos. O João pede dinheiro emprestado para o José. E ele passa por uns apertos e não paga o José. E aí então, o José fica bravo com o João, porque ele quer receber o seu dinheiro. Mas o Paulo entra em cena, é uma terceira pessoa. E o Paulo chega para o João e fala, João, eu quero te dar um presente. E ele fala, o que, Paulo? Eu quero te dar uma estadia, 2 dias numa praia em Florianópolis, com tudo pago. Aleluia. E ele fala, Paulo, é agora. É nesse final de semana. Então, o João vai, devendo para o José. Preste atenção. O José decide ir para a mesma praia sem saber. E aí o José está lá na praia e dá de cara com o João. O que ele vai pensar? Miserável, me devendo e gastando dinheiro na praia. Só que ele não sabe que realmente ele não tem dinheiro. O João foi abençoado. Amém? Mas quando o João vê o José, ele não consegue ter paz.
Ele olha e fala: meu Deus, o cara veio parar aqui. Aí ele senta para comer alguma coisa, está lá o cara olhando para ele. Ele não come em paz. Aí chega o camarãozinho com o limãozinho. Ele vai pegar o camarão, olha para o lado, está lá o cara assim para ele. Não tem paz. Ele tá numa praia boa, ele está num lugar bom para comer coisas boas, mas porque ele tem um senso de dívida, ele não consegue usufruir de nada. Mas o que ele não sabe é que o Afrânio é a quarta pessoa que entrou, avisou e pagou a dívida. Então ele está sofrendo desnecessariamente, porque ele acha que ele está devendo, mas na verdade alguém já pagou a dívida. O que acontece? Como que o João vai viver em paz? Se alguém chegar nele, é ou não é? E falar assim: João, fica tranquilo, a tua dívida está paga. A mensagem do Evangelho é justamente essa. Nós estamos aqui para dizer para você que o escrito de dívida que havia contra você já foi pago na cruz do Calvário. Você não deve mais nada para Deus. Agora você, na verdade, é um canal para ser abençoado por Deus. E quanto mais você entende isso, mais você experimenta da bondade, da graça, da misericórdia e das portas abertas. Mas por que isso foi possível? Fala assim comigo: por causa do sangue. O que é o sangue, pastor? É vida. Porque recebestes o sangue da nova, viva e eterna aliança em Cristo Jesus, você agora pode andar em novidade de vida. Você pode viver uma vida plena em Deus. Lá em Mateus, capítulo 26, verso 27 e 28. Mateus 26, acho que vai projetar aqui. Ficou muito boa essa arte, parabéns para quem fez. O vídeo também ficou bom. Essa vez o vídeo pôde sair. A última vez deu terremoto. A última vez que fizeram um vídeo desse, quase todos morreram no final. Quero agradecer também os irmãos que me deram um presente novo. Eu não sei quem foi que deu ainda. Ninguém falou, ninguém se apresentou, mas vocês viram que eu estou com um microfone novo. Hoje eles me abençoaram com um microfone novo. Aleluia. Muito obrigado. Que Deus prospere os irmãos cada dia mais. Mateus capítulo 26, versículo 27 e 28. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. A ceia, ela precisa ser feita com discernimento. Ela é uma ordenança de Jesus. Todo o Velho Testamento tem ordenanças, mas só tem duas que permanecem hoje na nova aliança: a ceia e o batismo. A ceia e o batismo, e uma está ligada à outra. Por isso que só participa da ceia quem é batizado nas águas, porque está atrelado uma coisa na outra. Pastor, quer dizer que se eu não batizei ainda não sou filho de Deus? Não só isso que eu estou falando. Você provavelmente já converteu, porque existem 4 batismos na Bíblia. 4. Quantos? 4 tipos de batismos. O primeiro deles é o batismo no corpo. Muitos de vocês que tiveram nesse encontro, se não todos, tiveram esse batismo no corpo no encontro. Quando? Quando a Laura Baronel deu o testemunho dela no sábado de manhã, e ela convidou você para aceitar Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você nasce de novo, a Bíblia diz. Isso é o batismo no corpo. Você nasceu de novo no Espírito, e agora você é uma nova criatura. O segundo batismo é o batismo nas águas. E o batismo nas águas é uma consequência do batismo no corpo. Quem entendeu que converteu, ele batiza. Por isso que a Bíblia diz que quem crê é batizado. Então tem a ver com a fé. Eu sei que eu converti, eu sou uma nova pessoa, agora eu quero batizar. Então é uma consequência do primeiro. O terceiro batismo é o batismo com o Espírito Santo, que foi hoje, antes do meio-dia. O batismo com o Espírito Santo tem a ver com o enchimento e o transbordar do Espírito, que produz uma linguagem espiritual. E o quarto batismo é o batismo com fogo. Você pensou nisso? Tenho certeza. Pastor, se o batismo nas águas é dentro de uma piscina, o batismo com fogo seria numa churrasqueira?
Não vai sobrar nada, pastor. O batismo com fogo tem a ver com a sua caminhada cristã. Você vai trilhar uma caminhada com Deus e vai ter momentos da sua vida que o fogo de Deus vai te purificar. Eu quero dizer para você que está chegando agora na vida da igreja, é inevitável, se você quer compromisso com Deus, você vai passar por esse processo. Que processo é esse? Algumas vezes você vai se frustrar com algumas pessoas dentro da igreja. Por quê, pastor? Porque isso vai definir para onde você vai olhar e onde está o seu coração. Por quê? Se você vier servir na obra de Deus aqui na Videira de Canoas, olhando para mim, vai ter um momento que você vai se frustrar. Porque eu sou um ser humano como todos os outros, e vai ter algum momento que eu vou olhar nos seus olhos e vou dizer: não faz isso, meu filho, está errado. Eu achei que esse pastor me amava. Entendeu o que eu estou dizendo? Alianças são forjadas no fogo. O ouro é purificado no fogo. As pedras preciosas são aperfeiçoadas no fogo. E você é uma joia preciosa para Deus. Mas você está ainda no estado de pedra. Não pedra normal, pedra preciosa. Você há de convir comigo que há uma diferença entre pedra preciosa e joia. A pedra, ela está no estado bruto, que precisa ser lapidado. Eu pergunto para você hoje, o que é mais caro? Uma pedra preciosa ou uma joia preciosa? Tá? Uma pedra? Quem concorda com o nosso irmão? Todos erraram. Junto com ele. A pedra é bruta, a joia é lapidada. Você pode pegar um toco de madeira e comprar ele. Mas se um artesão pegar aquele toco de madeira e fizer uma águia, aquele toco de madeira podia valer R$10, mas agora que ele moldou uma águia, pode valer 5.000. Então a pedra preciosa, ela precisa se tornar uma joia. Agora, a pedra preciosa tem valor também. Então você é alguém de valor. Nunca deixe ninguém falar de você que você não tem valor. Você tem valor sim. O seu valor excede, a Bíblia diz, as mais finas joias. Só que por que eu estou dizendo isso? Você é uma pedra que está sendo trabalhada. E esse trabalhar de Deus vai mexer com você. Mas o que você tem que entender é que você é filho de Deus, lavado pelo sangue de Jesus. Como que Deus trabalha na vida de um filho? Não é acusando e muito menos condenando, entendeu? Quando você erra, Deus não fala assim: miserável, vou lançar um raio na tua cabeça, cuida quando sair na rua com chuva, vai cair um raio por causa dos teus pecados. Não, o pecado foi resolvido pelo sangue. Se você creu em Jesus, o seu passado foi apagado, o seu presente foi renovado, e o seu futuro será glorioso. Essa é a verdade de Deus, porque você está debaixo do sangue, e debaixo do sangue, maldição não pode te tocar. Um exemplo disso está na velha aliança, na Páscoa. O sangue colocado nos umbrais das portas salvou as famílias. Agora o sangue está sobre você, porque a casa de Deus agora é você. Então você é revestido pelo sangue. Quando a morte vem até você e fala, passaste, ela passa por cima, porque ela não pode tocar você e a sua casa, porque você está marcado pelo sangue de Jesus. Mas muitas vezes o diabo, ele é o pai da mentira. O nome do diabo é Satã, é o acusador das nossas almas. E ele nos acusa de dia e de noite. Então o que vai acontecer? Você pode errar. Quando você errar, ele vai se levantar para dizer: o que adianta, viu? Esse encontro não adiantou nada. Você continua a mesma pessoa, errando, fazendo essas atrapalhadas. Que vergonha, nem vai mais lá. Essa voz, ela vem da Chinfrolândia. Ela é do inferno. Ela não é a voz de Deus. Muitos confundem essa voz com o Espírito Santo, falando: o Espírito Santo está me acusando dos meus pecados. O Espírito Santo consola, não acusa. Quando você erra, o Espírito Santo não fala: bonito, hein, trapalhão. Não, o Espírito Santo te toma pela mão, te levanta e fala: vamos de novo que na próxima vai dar certo. E aí você cai de novo, se lambuza. Ele te levanta e fala: vamos de... Ah, pastor, mas tem limite, tudo tem limite. Tem sim. Quantas vezes eu posso errar para ser perdoado? Na Bíblia está escrito 70 vezes 7, só para dizer que é sempre. O sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo e qualquer problema, todo. O problema do pecado foi resolvido. Essa é a mensagem, o poder do sangue de Jesus. Ele tem o poder de apagar os pecados, para sempre. Ah, pastor, mas daí fica muito fácil. Desde o Éden,
Isso já é anunciado. Isso não é uma palavra simplesmente nova agora. A Bíblia inteira você vai ver isso. Quando começa lá, Adão e Eva, ninguém conhece, já viu falar de Adão e Eva? No paraíso. Eles estavam lá no paraíso de Deus, está lá em Gênesis. Deus criou todas as coisas. E o que era no princípio é para sempre. E como que Deus fez? A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Você sabia que se você pedir algo para Deus que ainda não existe, Deus vai criar para você? Ele vai criar. A Bíblia diz que Ele pode fazer o impossível tornar-se real. Deus disse, haja luz e houve luz. Mas não tinha estrelas, nem sol e nem lua. Como isso é possível? Aí nós vamos lá em Apocalipse, nós vemos que na Nova Jerusalém, a cidade santa, não vai ter sol, porque a luz de Deus é que ilumina tudo. Então a luz que iluminou lá, era a luz dele. Então, quando nós vemos isso, ele cria o homem e a mulher, ele dá uma ordem, e o homem e a mulher desobedecem. E o que ele fala? Se vocês desobedecerem, certamente vocês vão morrer. E eu pergunto, Adão e Eva morreram instantaneamente? Não. Mas então que morte é essa que Deus está falando? Deus é espírito. E essa morte era espiritual. Então o homem foi separado de Deus por causa do pecado. Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. E Deus não quer que o homem viva separado dele. Então Deus precisava fazer algo para trazer o homem de volta. E quando esse homem pecou, então, a Bíblia fala, quando eu falo homem aqui, eu estou falando da raça humana, homem e mulher. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então esse homem, a primeira coisa que ele faz, os olhos dele são abertos. E ele olha e ele está nu. E a mulher está nua. E eles vão até uma figueira, colhem folhas de figueira e tampam a sua nudez. Só tem um problema, toda obra humana, ela é passageira. A folha de figueira seca e cai, e as vergonhas vão aparecer. Isso é obra da força do braço, obra natural. Então Deus vem e resolve o problema. Um animal morre. Quando alguém morre, tem derramamento de sangue, sim ou não? Toda morte produz derramamento de sangue. Então aquele animal no Éden morreu, o sangue dele foi derramado, e a Bíblia fala que Deus derramou, botou as vestes, as peles dos animais sobre Adão e Eva. Então a pele de um animal é couro. Agora tem um princípio espiritual muito poderoso nisso. Porque morreu, o sangue foi derramado. Então o sacrifício do sangue tem remissão de pecados. Eu pergunto, eles foram perdoados sim ou não? Eu pergunto melhor, Adão e Eva estão no céu, no paraíso ou foram para o inferno? Lembre-se, o perdão está no sangue. Você creu no sacrifício de Jesus? E eu pergunto, você vai para o céu ou vai para o inferno? Mas se você errar? Nem a morte, nem a vida, nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por causa do sangue, o passaporte foi comprado. Deus dá o presente e não tira mais. A salvação é eterna, é para sempre. Então, agora Adão e Eva estão vestidos de pele. Que animal será que foi que morreu? A Bíblia não fala. E quando a Bíblia não fala, é muito perigoso a gente falar. Mas eu vou falar. Se você acreditar, acredite. Se não quiser acreditar, não acredite. Mas tem tudo para ser um cordeiro. Porque lá em Apocalipse fala, eis o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A Bíblia precisa ser entendida num contexto geral. Tem gente que pega um versículo da Bíblia e monta uma doutrina em cima. E tem um monte de gente vivendo errado, coisas que a Bíblia não fala. Porque um texto, fora de contexto, gera um pretexto. A Bíblia precisa ser entendida no seu contexto geral. Então, isso me faz convir que foi um cordeiro que foi morto lá. E agora, quando Deus olha, eles foram expulsos do paraíso, eles perderam. Ali termina
a dispensação da inocência. Então agora Adão e Eva estão fora do paraíso, vestidos com as roupas daquele animal. Quando Deus olha para Adão e Eva, ele não vê mais Adão e Eva, mas ele vê a pele do animal e ele lembra, alguém foi morto, então eles já estão perdoados. Lembra que o último profeta do Velho Testamento, chamado João Batista, quando Jesus foi batizar, ele disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro morreu. E quando você aceita ele, você é revestido dele. E quando Deus olha para você agora, ele não vê mais você e os seus pecados da sua carne. Ele vê o Cordeiro que foi morto e por causa disso você foi perdoado para sempre. Amém? Então é importante entendermos que isso está lá desde o início. Isso permeia toda a palavra de Deus, porque o sangue é precioso. A primeira menção do sangue, literalmente, isso que eu te falei agora não tem menção. É um entendimento de um contexto. Mas a primeira menção do sangue na Bíblia foi depois que Adão e Eva saíram. Eles tiveram 2 filhos, um chamado Caim, o outro Abel. E esses 2 filhos, eles foram gerados, um era agricultor, Caim, e Abel, pastor de ovelhas. Por isso que eu acho que Deus tem um amor especial pelos pastores, aleluia. Porque Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Por quê? Porque a gente acha que se der para Deus qualquer coisa, Deus está aceitando. Não é verdade. Deus só aceita aquilo que é feito debaixo de um coração para Ele. Entendeu o que eu estou dizendo? Se alguém obriga alguém a fazer algo, e essa pessoa fizer algo obrigado para Deus, Deus não aceita. Deus só aceita se for do coração. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então nós vemos aqui em Gênesis que esse Caim e esse Abel ofereceram sacrifícios. Caim ofereceu dos frutos da terra, porque ele era agricultor, uma oferta a Deus. Abel, das primícias do seu rebanho e da gordura dos seus carneiros. Você percebe a diferença na oferta? A menção das Escrituras dá a entender que Abel deu o que estava ali na mão, mas a oferta de Caim foi preparada. Outra coisa, a oferta de Caim teve derramamento de sangue, a de Abel não. E a Bíblia fala que Deus se agradou, e eu pergunto para você, como que Caim e Abel perceberam que Deus se agradou? A Bíblia fala que eles perceberam. Você vai ver no Velho Testamento, muitas vezes quando eles fazem um holocausto de oferta a Deus, desce fogo do céu e queima a oferta. Isso era o sinal que a oferta era recebida. E eu tenho a convicção que quando Abel fez a oferta, o fogo veio e queimou os pedaços do cordeiro, sendo então aceito. Mas sob as hortaliças e aquilo que Caim estava ofertando, não aconteceu nada. E ele se entristeceu. E o que acontece? Caim mata Abel. E quando Caim mata Abel, Deus, lá em Gênesis 4, versículo 9 e 10, Deus fala com Caim. E Deus disse assim: onde está Abel, o teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizestes? E aqui tem a primeira menção do sangue na Bíblia. A voz do sangue do teu irmão clama da terra para mim. Opa, ele está fazendo diferenciação entre Abel, Caim e o sangue. Ele trata o sangue aqui como uma pessoa, porque ele diz: o sangue fala. O sangue fala, ele está dizendo assim: a voz do sangue do teu irmão clama da terra. Aqui é a primeira menção. E tem um princípio muito legal no estudo da homilética e da hermenêutica, que fala sobre a primeira menção. Não é da homilética, é da hermenêutica. A primeira menção de qualquer coisa na Bíblia vai delinear todo o entendimento daquele ato na Bíblia. Então aqui o sangue fala. Mas então, se o sangue fala, o que o sangue de Jesus fala para nós hoje?
Alunos do Maturidade. Aleluia, aleluia. Se o sangue foi derramado, a dívida foi paga. O sangue fala, está consumado, o preço foi pago. Então nós nos tornamos servos do sangue. Por causa do sangue de Cristo, nós nos tornamos filhos, e por causa do sangue nós nos tornamos servos. Porque Deus quer nos colocar em primeiro, sabia? Mas a Bíblia diz: aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Então ser servo do sangue é entender: eu posso servir a Deus. Ah, mas você é cheio de falha, aquela igreja aceita todo mundo. É, Jesus também, que legal. Jesus aceita todo mundo. Ah, mas todo mundo pode fazer o que quiser lá. Esses dias alguém falou de nós na internet aí. Falaram mal de nós. Essa igreja faz... As pessoas vivem em pecado e continuam servindo a Deus. Dá vontade de dar umas respostas, né? Mas eu aprendi que com cachorro morto não se fala, é perda de tempo. Fecha aspas e continuamos. De vez em quando é bom dar uma desabafada. Então o que acontece? É importante você entender: tem lutas e brigas que você não precisa entrar. O sangue te justifica. Amanhã alguém vai dizer para você: está louco, essa igreja que você está indo não é de Deus. Não falou de roupa, não falou de doutrina, não falou disso. Salta fora. Eu quero dizer para você: você está no lugar certo, na hora certa. E não só porque nós estamos falando, porque você sente algo dentro de você. As pessoas podem te manipular por fora, mas por dentro não. Por dentro é só Deus. E o testificar de que Deus está entre nós, e Deus está aqui, Deus é conosco, é porque Ele marca as pessoas de dentro para fora. É de dentro para fora. Por que isso é possível? Por causa do sangue. A morte de Jesus naquela cruz, ela nos deu acesso, porque o sangue fala. Haverá um dia que todos nós estaremos diante do trono de Deus, um lugar chamado Tribunal de Cristo, e todos serão julgados, mas todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, entrarão para viver a vida eterna com o Senhor. Por quê? Porque eles são servos do sangue, eles são marcados, eles foram selados. Ah, pastor, mas eu nem servi a Deus tanto assim. Mas se você foi salvo, tem um lugar preparado para nós. Deus preparou algo para os seus filhos. Mas e o juízo de Deus? Que todo mundo fala: a mão de Deus vai pesar sobre alguns. Quem está no mundo, a chapa vai esquentar. Quem nunca converteu, a Bíblia fala, não sou eu. Quem crê é salvo. Quem não crê já está condenado. Então o negócio não é fazer algo para Deus, é crer no sangue. E quando você crê no sangue, então a porta está aberta e você entra. Mas tem um monte de gente vivendo em prisões espirituais com a porta aberta. E o que nós fazemos? Avisamos: ei, a porta está aberta, pode sair, seja livre. E as pessoas são livres então, mas não tem cadeado, não tem tranca. A porta da prisão desse mundo está aberta. Só que as pessoas estão tão loucas que elas não conseguem sair, elas estão presas. Nós vivemos uma geração completamente desesperada, completamente ansiosa, que não vive o presente. Eu tenho falado isso nas minhas lives esses dias. Inclusive, se você não me segue ainda, Juan Pablo Marcal, lá no Instagram. Temos uma live de segunda a sexta, só de leitura da palavra, vai abençoar a sua vida. A live já começou a ser perseguida também, eu estou muito feliz. Perseguição é Deus dizendo: vocês estão no caminho certo, vai lá. Todo cristão vai ser perseguido, é inevitável. E eu tenho falado isso, né? Eu tenho constantemente ensinado os irmãos a importância de relacionar com a palavra para conhecer a verdade e ser liberto, para que você possa viver uma vida debaixo do favor de Deus e não da condenação. A mensagem da graça, ela está sendo pregada na videira desde 2013. E eu acho tão interessante e tão fascinante os tempos de Deus, porque 2013 foi justamente o ano em que eu me tornei pastor, fui ordenado. Eu fui ordenado no dia 15 de novembro de 2013. E naquele ano o pastor Aloysio começou a pregar sobre a graça de Deus. Uma mensagem que revolucionou a vida da igreja.
mudou radicalmente o viver dos cristãos, um viver não de condenação, não de medo, mas um viver com alegria. Talvez deve ser por isso que a nossa igreja lá já tem mais de 40 mil membros, 10 prédios próprios e toma conta da cidade. Talvez seja por isso que a nossa videira de São Paulo tem mais de 100 igrejas plantadas e já está passando, quase chegando a 50 mil. Talvez seja por isso que lá em Tocantins nós já estamos chegando a 15 mil membros, no Rio de Janeiro também. E todos eles estão crescendo e nós também vamos chegar lá. Porque a mensagem da graça é a mensagem que liberta. E todos que entendem a mensagem da graça, eles experimentam da experiência com o sangue. Que diz o quê? Você só precisa crer. Essa é a verdade. Se creres, verás a glória de Deus. Então o juízo virá sobre essa terra, mas nunca sobre os filhos. Amém? Se você é filho de Deus, você creu em Jesus e converteu, vai ter um dia que vai vir o juízo de Deus sobre essa terra. Contra quem? Os filhos da iniquidade. Mas contra os filhos de Deus não virá juízo. Por quê? Porque lá na cruz, Jesus sofreu o juízo. Ele foi condenado sendo justo. Ele não teve pecado. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Essa é a verdade. Ele não merecia morrer, mas ele se entregou. Não, eles não mataram Jesus, Jesus não foi assassinado. Não, ele se entregou. E antes de ele ser condenado, é interessante que um preso, ladrão, condenado, chamado Barrabás, é solto. E ele é preso. Ali a mensagem do evangelho está sendo liberada. A graça é para quem não merece. O favor de Deus é Deus dando tudo para quem não merece nada. Porque quem acha que merece não ganha. Mas quem sabe que não merece, recebe o favor de Deus. Você está me entendendo? Essa mensagem, se você entender, ela é libertadora. As pessoas que estão ao seu derredor, elas vão ser contagiadas, se você entender essa mensagem. Vários irmãos aqui têm sido embriagados com essa mensagem ao ponto de não conseguir se conter. Eles falam tempo fora de tempo, e muitas pessoas têm sido alcançadas por causa disso. Mas saiba, o tempo está acabando, e essa porta, ela vai se fechar, e a mensagem não vai poder ser pregada mais. Mas enquanto nós pudermos pregar, por isso nós vamos fazer um encontro por mês, porque nós não sabemos se Jesus não vai voltar esse ano, e se ele voltar, nós estaremos preparados para subir com ele. Por quê, pastor? Porque estamos fazendo a vontade de Deus. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam na força da sua mão, mas bem-aventurados são os que confiam no Senhor. Eles não serão confundidos e nem serão abalados, porque o Senhor é a rocha, é a fortaleza dessas pessoas. Então, nós temos um mediador do sangue, que é Jesus. A Bíblia fala lá em Hebreus 12, 24. Hebreus 12, 24. Eu já estou encerrando. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores do que fala o próprio Abel. Então nós vimos agora que o sangue de Abel fala, mas a palavra de Deus em Hebreus, no Novo Testamento, na nova aliança, diz que o mediador, Jesus Cristo, o sangue dele também fala, mas fala coisas superiores ao de Abel. Por quê? Porque o sangue de Abel, ele cobra justiça, ele cobra vingança, e o sangue de Jesus libera perdão. Por causa do sangue, eu quero dizer para você, por causa do sangue de Jesus, você foi salvo e perdoado de um monte de coisa, e isso te dá o direito de perdoar as pessoas também. O maior teste da sua vida não vai ser quando você errar com alguém, vai ser quando errarem com você. É nesse dia que você vai mostrar se você realmente entendeu a graça. Não, comigo é uma vez só. Já viu gente falando assim? Errou uma vez comigo, eu risco do meu mapa. Não entendeu a graça de Deus, porque provavelmente a pessoa que está falando isso já foi muito perdoada. A verdade é,
Quem mais é amado, mais é perdoado. E provavelmente você que está me ouvindo aqui, você é alguém desse tipo, que é muito amado por Deus, porque Deus te perdoou muito. Amém? Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Aleluia. O sangue é a nossa proteção. Nós ceiamos aqui uma vez por mês. Você que está nos visitando hoje, é importante você saber, se você não batizou ainda nas águas, você deixa para ceiar quando batizar. Mas se você já é batizado, pastor, eu já desci as águas, eu sou de uma outra igreja, não sirvo mais a Deus, eu batizei, mas estava fora do propósito. Hoje é dia de você voltar para a mesa. Pastor, eu posso ceiar se eu sou batizado nas águas? Deve. Mas eu tenho que me consertar com Deus. Você não é construtor espiritual. É Deus é quem conserta. Eu quero dizer, você já foi consertado. Você foi alinhado com o Senhor. Mas a Bíblia diz, pastor, que todas as vezes que comerdes do pão e beber do cálice, avalie-se a si mesmo. Tá bom, é isso que a Bíblia fala. E evite de tomar a ceia indignamente. Indignamente é pessoa ou é prática? É aula de português, rapidinho. Indignamente é pessoa ou é prática? Se fosse pessoa seria indigno, porque indignamente é prática. E por muitas pessoas não entender isso aqui, eles estão ensinando coisas erradas. Porque eles falam de indignamente como se fosse indigno, dizendo, se você estiver em pecado, cuidado que você não deveria tomar ceia. Sério, tem um pastor amigo meu que ele conta uma história, que no dia de ceia na igreja dele era terrível. Os irmãos que não davam o dízimo, o pastor ficava escondido atrás do púlpito, e quando o irmão ia pegar o copinho, ele dizia, vai ceiar, ladrão. Imagina que opressão. E os obreiros que serviam, eles seguravam as bandejas assim, muito bem segurado. Porque se porventura um irmãozinho fosse pegar o cálice e caísse no chão, o pastor diria, o anjo passou a espada porque ele está em pecado. Imagina que constrangimento. Isso existe mais do que você pode imaginar. Imagina o dia então que um irmão estava aqui servindo os pãozinhos faceiro, e um outro irmão foi levantar as mãos para adorar. Pum! Eu só vi uma chuva de pão para tudo que é lado assim. Falei, esse aí estava em demanda alta com Deus. Estava brincando, estava nada. Foi um acidente. Foi um acidente. Entendeu o que eu estou dizendo? Agora, não é por isso que nós não levamos esse momento a sério. Porque esse momento ele nos faz lembrar. Lembra, o sangue fala. E Jesus disse, fazei isso em memória de mim. Hoje nós vamos lembrar do quê? Que você foi perdoado porque o sangue foi derramado. O que mais nós vamos lembrar? Que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se o sangue foi derramado e você crê, ninguém mais pode te condenar. O que mais nós podemos lembrar? Ao comer do pão, nós lembramos que nosso corpo foi sarado. Sabe o que o corpo de Cristo representa? Saúde em primeiro lugar. Pastor, mas eu tenho uma enfermidade. Quando você come do pão e você crê, pela fé você é curado. Foi assim que eu saí da cadeira de roda onde eu estava. Crendo. Isaías 53. Eu poderia estar aqui pregando de cadeira de roda. Poderia. Você não ia achar estranho. Mas eu não decidi ficar lá. Eu decidi crer na palavra. E a Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. E muita gente pensa, pastor, o senhor tem prótese nas pernas? Não, cancelaram a amputação. Deus entrou e mudou a história. O que é impossível para Deus? Nada, nada, nada. Deus tem uma história para você. E essa história passa pelo cálice e passa pelo corpo. Então se você já é batizado nas águas, você pode pegar o cálice, pode pegar o pão. Pode servir, irmãos, por favor. Nós vamos ceiar nesse momento e nós vamos declarar essa verdade. Pastor, eu não sou batizado ainda. Dia 27 nós vamos fazer um batismo. E no próximo ceia você vai fazer parte. Porque você é filho amado de Deus.
Pastor, eu estou constrangido. Não fique. O fato de você não ceiar porque não batizou ainda, é só uma questão de tempo. Porque o batismo no corpo já aconteceu. Já aconteceu. Você já é filho de Deus, e isso você tem uma convicção dentro de você. Porque o próprio Espírito, lembra que eu falei hoje para os encontristas aqui no batismo do Espírito Santo? O Espírito Santo vai te lembrar de todas as coisas. E uma das coisas que ele lembra, a Bíblia diz que é: o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Sabe o que vai acontecer nessa próxima semana? Muitos de vocês que passaram pelo encontro vão experimentar milagres. Coisas que estavam trancadas há muito tempo, vai ser liberado. Portas de oportunidade, promoções no trabalho. Mas preste atenção. Eu sempre falo isso, eu arrumo um monte de confusão para mim. Mas eu vou continuar falando. Não é só Deus que responde oração. Como assim, pastor? O diabo também responde. Como assim, pastor? Eu já vou te falar. Você nasceu de novo no Espírito, amém? O que o Espírito precisa? Alimento. O que é o alimento do Espírito? Palavra. Então toda vez que você está domingo no culto, você está recebendo a palavra. Você sai daqui para a sua semana cheio. Mas lá vai chegando quarta-feira, parece que vai acabando o combustível. Aí você vai para a célula. O que tem lá? Palavra. Sabe por que você está incendiado assim? Porque você chegou aqui no sábado de manhã, e aí na parte da manhã você recebeu o quê? Palavra. A palavra foi entrando. O obreiro Evandro te chamou de Jacó. E aí o que acontece? De repente, foi passando o tempo. E aí, para dar uma desvirtuada, lá depois da primeira parte da manhã, você recebeu mais palavra. E aí estava chegando perto do meio-dia, o almoço estava sendo feito. Para desvirtuar um pouco, outra pessoa entrou aqui para te dar o quê? Palavra. Aí veio o almoço, aleluia. Todo mundo comeu. E de tarde tudo mudou. Você veio para cá, sentou e recebeu o quê? Palavra. E a tarde foi passando. Aí depois teve um intervalo aqui, você recebeu um café, comeu. E agora viemos para o culto. Fazer o quê? Receber palavra. É isso que está fazendo a diferença na sua vida, acredite. E essa semana, um irmão vai fazer uma visita para você. Sabe para quê? Para te dar mais palavra. Na quarta-feira você vai numa reunião de uma casa, vai ter uma festa lá, mas vai ter a palavra também. E aí na sexta-feira nós vamos reunir aqui para fazer oração, e também tem palavra. Aí no sábado é o culto dos radicais livres dos jovens, aqui os jovens vêm para pular, dançar e receber a palavra. E no domingo estaremos aqui de novo para receber a palavra. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Mas eu falei aqui que o diabo também responde oração. Tem o que pode acontecer? Amanhã você recebe um telefonema, uma proposta de emprego. De segunda a segunda, com uma folga por mês, das 2 às 10 da noite. Pastor, Deus me deu. Você entendeu o que eu estou dizendo? Você não vai estar no culto, não vai estar na célula, não vai estar em lugar nenhum, não vai comer espiritualmente, vai fazer o quê? Descanse em paz. Você vai morrer. Pastor, então eu não posso aceitar serviço. Não estou falando nada. A vida é sua. Deus deu uma para cada um. Cuide da sua que eu cuido da minha. Mas a Bíblia fala que o sábio ouve conselhos. Guarda isso. Quando você rejeita o que não é de Deus, logo depois a porta de Deus se abre. Sabe o que Deus nos chamou? Vou te falar. Para trabalhar pouco e ganhar muito. Ah, pastor, isso aí é conta da carochinha. Se você não acredita, fica tranquilo. Vai viver a sua vida. Mas se você crê, um monte de irmão creu. Está aqui o testemunho da Gabi, poderoso, o obreiro falando isso. Sério, eu vivi isso.
Os dias mais difíceis meus nessa cidade, muitas vezes eu não tinha o que comer dentro de casa. Nunca ninguém percebeu, porque eu tenho sempre esse sorriso no rosto. O meu sorriso não depende das coisas que eu tenho, mas de quem está dentro de mim. E Ele nunca deixou faltar nada. E muitas vezes o Espírito Santo me dizia: vai lá no caixa eletrônico. Sério, não foi uma nem duas vezes. Se eu falar para você que eu saquei mais de 6 mil reais em caixa eletrônico, se contar tudo, da minha conta, não roubei, viu? Da minha conta que estava zerada. Eu chegava na segunda-feira, falando em línguas, o Espírito Santo vai falar em línguas. Eu entrava lá, botava o cartão, digitava a senha, eu precisava pagar tal conta, tantos reais. Aí quando começa assim, ó, está contando as notas, saía. Pastor, é conta da carochinha. Experimenta fazer para ver. Quem sabe amanhã. Tem gente que vai sair daqui e vai lá, já está fechado o caixa eletrônico, tá bom? Mas é tudo por meio da fé. Nós estamos aqui diante do cálice e do pão. Jesus está aqui? Sim ou não? Sim. Você está vendo Ele? Não, então é fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Mas representativamente Ele está aqui por causa do sangue do corpo. Mas ainda que os meus olhos não te vejam, eu posso te sentir, e eu sei que tu estás aqui. Então quando nós bebemos do cálice, nós estamos falando: esse é o cálice do sangue que me perdoou. Quando eu como do pão, eu declaro que eu sou curado em Deus. Toda enfermidade na sua vida, ela tem que ir embora depois do pão. Amém? Levante o seu cálice, fala assim comigo: esse é o cálice do sangue dos filhos amados. Por causa do sangue derramado lá naquela cruz, o perdão veio sobre a minha vida. Há poder no sangue, e o sangue de Jesus me lavou, me perdoou. E hoje, por causa do sangue, eu sou aceito por Deus. Eu não sou mais criatura, eu sou filho amado. Diga amém. Levante o pão, fala: esse é o corpo de Cristo, no qual eu faço parte. Eu faço parte da família de Deus. Ao comer desse pão, se tiver alguma enfermidade na minha vida, eu serei curado, porque eu creio no poder do corpo. Amém. Coma do pão, beba do cálice e seja abençoado. E o véu que separava já não separa mais, e a luz agora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar, Jesus. Só pra te adorar E fazer teu nome grande. e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, e o véu que separava Já não separa mais, a luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. e só pra te adorar e fazer Teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Levante a sua mão, quero te abençoar. Eu declaro que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Jamais esqueça, você é filho amado de Deus. As circunstâncias ao seu derredor não definem quem você é, mas o que está dentro de você define você. Você é amado, perdoado, aceito, justificado. E eu profetizo que essa semana
será a melhor semana da sua vida. Eu declaro, vá em paz, que o Senhor te acompanhe e abra as portas diante de ti, para que você possa prosperar em todas as áreas da sua vida. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia! Oh, glória! Hoje eu quero pedir para você dar um abraço em pelo menos 7 irmãos. Diga para ele assim: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Uma semana de vitória. Você que está conosco pelas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, quero pedir para você se inscrever, que você possa compartilhar com outras pessoas, que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe, Deus tem grandes coisas e que Ele quer te trazer para viver uns planos dEle. Compartilhe, se inscreva, deixe o seu like, e o Senhor te favoreça em tudo, em nome de Jesus.